De Dayana, estamos aqui para mais uma live e a live de hoje está super especial porque nós vamos aí entrar juntos numa jornada de leitura completa pela Bíblia, tá? Dá um tempinho aqui para o pessoal entrar também, né? Gente, eu acho muito importante que todos nós seres humanos, venhamos a o quê? Conhecer a palavra de Deus, né? Que a gente venha tornar como um conhecimento, como algo assim de vida mesmo, né? Uma coisa assim natural. Por exemplo, a gente não aprende a tomar banho, né? Para nossa vida, para o nosso dia a dia. A gente não conhece os nossos pais, a nossa família, a gente não aprende a comer, né? A gente aprende também uma profissão, a gente aprende tantas coisas e muitas vezes nós não procuramos conhecer a palavra de Deus. Eu não sei porquê, mas isso acontece com muitas pessoas. Inclusive aconteceu comigo também. Eu sempre tive Bíblia na minha casa, desde nova, desde pequena. Eu sempre vi ali uma Bíblia na minha casa, mas eu não tinha o hábito do quê? De ler a Bíblia. Não tinha quando eu era criança, eu não tinha o hábito de ler. Eu sei que muitas pessoas são diferentes. Muitas pessoas às vezes já crescem sendo induzidas, ou elas mesmas vão lá, começam a ler a Bíblia e tem ali um conhecimento, tem também uma experiência com Deus. Graças a Deus, muitas pessoas não vivem assim, mas eu sei que muitas pessoas também vivem ou viveram ou estão vivendo da maneira que eu vivi, que é uma maneira de não conhecer a palavra de Deus. Eu, por muitos anos da minha vida, fiquei sem ler a palavra de Deus, sem entender. Muitas vezes também eu tentei ler e não conseguia, eu não entendia, né, a palavra. Então, quando eu fui me tornando adulta, eu fui vendo a real importância, né, de ler a Bíblia. Eu comecei, por exemplo, a frequentar igrejas ou ouvir falar coisas que me despertavam curiosidade de saber se realmente aquilo estava na Bíblia, né? Porque as pessoas elas tiram vários fundamentos de coisas que estão na Bíblia. E muitas coisas eu me perguntava, será que isso está na Bíblia, né? Então eu comecei a ler a Bíblia. E tem muitas pessoas que não lêem a Bíblia desde o começo. E isso não é errado, não é errado. Muitas pessoas pedem para Deus conversar com elas, né? E ler a Bíblia assim, aleatoriamente, e tudo bem também. E Deus ele fala por meio da palavra, né? Você pode ter experiências incríveis com Deus através do quê? Da palavra. Você fazer uma oração, você pedir para Deus conversar com você, e pode ser sim que Deus te dê ali uma palavra muito boa e que você leia e seja muito maravilhoso. De repente, Deus, como a Bíblia é grande, Deus, às vezes você está passando por uma situação, Deus ele pode usar a palavra para quê? Para conversar com você. Então, eu não jamais que eu iria condenar essa maneira das pessoas leem a Bíblia dessa forma. Muito pelo contrário, eu acho muito louvável, eu acho muito legal a pessoa fazer isso. Só que é muito importante que nós, né, que somos filhos de Deus, venhamos ler a Bíblia e entender a história da Bíblia. É importante. É importante para a gente aprender a tomar decisões. É importante para a gente mostrar para Deus que a gente quer estar do lado dele. É importante para que Deus derrame o Espírito Santo, para que a gente se encha do Espírito Santo e a gente viva seguindo, né, o que Deus quer, para que a gente cumpra o nosso propósito aqui com Deus. Que Deus venha ter orgulho da gente, que a gente venha ter nossa salvação. Então é muito importante que a gente seja conhecedor e praticador da palavra de Deus, né? E pensando nisso, eu resolvi ler a Bíblia inteira aqui no canal,
propor lives, né? Fazer lives e começar desde o começo, né? Começar desde o começo, começar desde o capítulo número 1 e que a gente vá fazendo o que aí? Reflexão, né? Gente, eu não vivo só do evangelho, eu não vivo só de pregar a palavra de Deus, eu não tenho uma igreja, por exemplo, eu não peço dinheiro para vocês. Então, assim, eu tenho que trabalhar, né? Porque eu tenho que me sustentar também. Então, eu não consegui ainda definir um horário para as lives, por conta do meu trabalho, das minhas filhas. Mas o que eu posso dizer para vocês é que todos os dias eu vou trazer live, menos no dia de sábado, tá bom? No meu dia de sábado eu não vou conseguir trazer. Mas os outros dias, todos os dias eu me comprometo a trazer aqui a live. E de repente, se você não conseguir pegar a live no ao vivo, eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Então, assim, se você quer oração, eu falo assim para você deixar seu nome aqui nos comentários, que depois eu anoto o nome de todos e estarei orando por todos. Eu gostaria muito, muito mesmo, de ler todos os comentários, mas se eu ficar lendo, né, todos os comentários, eu não vou conseguir ler também, né, gente? Aí eu vou ficar aqui conversando com vocês e pode ser que seja super legal, mas o intuito dessas lives é trazer a palavra do Senhor. Então eu preciso ler aqui a palavra, tá bom? Eu vou tirar um pouquinho aqui de tempo para ler os comentários. Bom, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar boa noite aqui para todos vocês, tá bom? Boa noite a todos. Mas o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler aqui, tá bom? Vou começar a ler para a gente já se alimentar da palavra e depois a gente conversa um pouquinho. Até porque agora mesmo é um momento que eu tô com o meu delivery aberto. Então, se sai pedido aqui, eu não vou conseguir também terminar a live, tá bom, gente? Agora são 11h53 da noite, hoje é domingo. Sejam todos muito bem-vindos e a gente vai ler aqui a palavra de Deus, né? E vamos meditar, procurar entender o que aconteceu em cada capítulo da Bíblia, tá bom? Se você estiver com a sua Bíblia, eu peço para que você pegue sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? Que é uma versão assim bem, né, direta mesmo, bem certinha da Bíblia e que não é muito difícil também de se entender, tá? Então, eu te convido a ler aqui comigo. Se você não tiver com sua Bíblia física, você pode de repente baixar um aplicativo, né, para ler a Bíblia e a gente ler juntos. Na versão NVT, tá bom, gente? Que é a nova versão traduzida da Bíblia. E vamos lá. Capítulo número 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação,
toda espécie de plantas com semente e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziam plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu, para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e as para separar da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que movem em grande número pela água, bem como grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multipliquem-se na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie. Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham-se e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimentos de todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que tudo era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Então, gente, esse é o primeiro capítulo de Gênesis. É o primeiro capítulo, né, da Bíblia, do primeiro livro da Bíblia. E nesse livro, a gente vê que Deus foi o criador de tudo. Ele criou a terra, ele criou o mar, ele criou as estrelas, ele criou os animais, ele criou as plantações, as árvores, ele criou os animais embaixo da água, ele criou os animais que ficam na terra, ele criou tudo, né? E ele já deu o quê? Instruções de alimentação para o homem, né? Então ele fez tudo isso
A Bíblia fala que ele fez tudo em 6 dias e que ele fez tudo e viu que tudo que ele fez era muito bom. Ele deu ordem para se multiplicar, ele queria a terra cheia e ele fez tudo muito bom, muito perfeito. Então, o capítulo número 1, ele tem essa referência, de que Deus criou o homem e os animais em 6 dias, viu que tudo era muito bom, falou para eles se multiplicarem, falou que o homem seria dominador sobre os animais, tanto os animais da terra como os animais que vivem, no mar. Então, o capítulo 1 é isso, tá bom? Agora, nós vamos ler o capítulo número 2. Gente, alguém ficou com alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida aqui, você coloca aqui, já vai chegar a mensagem, a gente já fala sobre a sua dúvida. Senão a gente vai partir para o capítulo número 2. Mas eu acredito que ficou tudo muito claro. Não tem muita dificuldade, para a gente entender esse capítulo número 1. É tudo, Deus criou tudo, Deus foi maravilhoso, fez tudo certinho. Então vamos lá para o capítulo número 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi este dia que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. O homem e a mulher tem um subtítulo aqui, tá bom, gente? Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço chamava Pisson, rodeava toda a terra de Avilá, onde existia ouro. O ouro dessa terra é da grande pureza. Lá também resina aromática da pedra de ônix. O segundo braço chamava Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Assíria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou uma de suas costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem:
Esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada de mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, aqui, né, no capítulo número 2, a gente vê que Deus descansou no sétimo dia, né? A Bíblia fala que Deus descansou. Isso mostra que até Deus, né, descansou, da importância, né, da gente também descansar, da gente tirar um dia, né, da semana para a gente se recompor. Deus, ele já mostra isso desde o começo. Deus, ele fala que foi o homem que escolheu o nome de todos os seres, de todos os animais, né? Embaixo da terra, na terra. Deus fala que foi o homem que escolheu. Deus, ele também já instrui, né, a ordem de casamento, como que é um casamento pelos olhos de Deus, que o homem deixará, né, os seus pais para viver com a sua esposa e vice-versa, né? Deus já coloca aí como que vai ser o casamento do homem, até porque Deus, ele já fala para eles se multiplicarem. Então, Deus, ele já tem ali a visão do casamento, né? Já tem a visão de que é um homem com uma mulher, né? Não tipo um homem com um homem, uma mulher com uma mulher, ou um homem que casa com várias mulheres. Não foi isso que Deus instruiu, e isso já se mostra desde o começo da criação. Deixa eu ver aqui outros pontos que eu anotei aqui. Esse capítulo é um capítulo mais detalhado, né? Que Deus dá mais detalhes de como foi feita a mulher, por exemplo. O primeiro capítulo é como se fosse assim um resumo. O segundo ele é bem mais detalhadinho, né? De como Deus fez. O Senhor deu o jardim para Adão e Eva cultivar, né? Nessa época não era como um trabalho, era como um ato de amor, era como se andassem junto com Deus, né? Eles estavam cultivando ali aquele jardim. Não era visto como trabalho e nem tinha o peso da responsabilidade de, por exemplo, o trabalho de hoje, né? Deus deu uma instrução também. Deus, ele falou que ali teria a comida o suficiente para eles, mas Deus o instruiu. Deus falou assim, ó, vocês vão ter aí o livre-arbítrio, vocês estão livres, né, para viver, para ser feliz, para se multiplicar, para comer. Vocês estão num paraíso, só que, ó, de tudo, não coma aquilo ali. Deus instruiu já eles. Deus, né, de tudo isso falou, ó, isso aqui vocês não podem comer. Deus orientou sobre o casamento, já falei. Deus falou para se multiplicar, também já falei. E Deus não fez confusão, né, no casamento, como eu também já falei. Bom, capítulo 2 se resume a isso. Ou seja, Adão e Eva, eles não iam ter problemas, né? Desgastes físicos, emocionais relacionados a trabalho, alimentação. Tava ali tudo muito ok. Deus fez tudo muito perfeito. Eles também não teriam que ficar caçando confusão em relação a casamento. Já era tudo muito bem definido, né? Que o homem ele ia ter ali a família dele, ele ia construir a família dele com a única mulher dele, né? Então foi isso que diz aqui no Gênesis número 2. Agora nós vamos ler aqui Gênesis número 3. Vamos lá. Gente, no final da live eu tiro um tempinho para responder vocês, tá bom? Vamos ler agora o capítulo número 3. E eu acredito que ninguém tá ficando com dúvida, porque essa Bíblia ela é maravilhosa, né? Aqui eu ressalto só alguns pontos, né? Alguns pontos importantes que a gente, às vezes a gente lê, passa despercebido, aí depois, assim, já aconteceu muito comigo, por exemplo, de eu ser questionado, ou até mesmo de eu ler o Velho Testamento e pensar, nossa, mas por que aconteceu tudo aquilo depois? Ou de eu não ter lido toda a Bíblia e ficar me perguntando, nossa, mas por que os homens casavam com tantas mulheres naquela época? Sendo que, na verdade, não foi nada disso que Deus
instruiu, né? Então vamos lá. Gente, eu só vou dar uma saidinha aqui, mas é pouca coisa, é coisa de 5 minutinhos. Eu já volto, tá bom? Bom, gente, voltei, tá bom? Perdão aí pela minha ausência, mas eu tive que me ausentar rapidinho, mas eu já voltei e vamos ler agora o capítulo de número 3, tá bom? E bom, gente, é mais uma questão assim de algumas observações mesmo que eu estou colocando ao ler Gênesis, tá? Mas essa Bíblia, ela é show de bola, ela é bem traduzida, tem uma linguagem bem atual e não foge, né, do contexto bíblico. É realmente a Bíblia traduzida, tá? Então vamos lá. A gente parou, né, no finalzinho, Deus deu, né, uma orientação. Falou que eles poderiam comer tudo para eles se multiplicarem, falou como seria o casamento. Você vê que Adão e Eva não ia ter problema com a alimentação. Deus já deixou bem claro ali a alimentação saudável que Deus nos deu, que existe, né, graças a Deus até hoje. Mas enfim, vamos lá. Gênesis capítulo 3. O pecado do homem e da mulher. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Eva disse: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer, que Deus disse. Não coma e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se fizer, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ela lhe daria.
Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira, uma às outras, para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? Ele respondeu: Ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu, disse Adão. Quem lhe disse que você está nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comessem? O homem respondeu: Foi a mulher que me destes. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: O que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: Uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o seu próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ela lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: Eu farei mais intensas dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem, ele disse: Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu cujo o fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que eu volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito de pó, e de pó voltará. Paraíso perdido. O homem, Adão, deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Vejam agora os seres humanos tornarem semelhantes a nós, pois conheceram o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Então aqui, né, já começa a apontar o primeiro pecado, né, do ser humano. O primeiro pecado. E foi aí que começou toda a bagunça da humanidade. E foi aí que a humanidade começou a se afastar de Deus. Deus, ele nunca quis que a humanidade fosse longe dele. Deus não queria isso. Mas Deus queria o quê? Um coração sincero, um coração obediente. Mas o ser humano, desde o começo, mostrou a Deus que isso não seria possível, né? E Deus deu o livre-arbítrio para eles terem ali, como posso dizer, para eles escolherem se eles queriam ou não obedecer a Deus. E eles não obedeceram a Deus. E Deus, no meu entendimento, Deus ele mostra para a humanidade, desde o começo de tudo, que ele está disposto a ouvir você pedir perdão.
para mim, Deus, ele, com essa mensagem, né, que ele mostrou, que ele foi lá, né, deu o entardecer, ele foi lá conversar com Adão e Eva, Deus me dá a entender que ele sempre esteve disposto a ouvir o nosso coração aquebrantado. Mas que o homem, ele teve essa oportunidade, né, de pedir perdão para Deus, mas o homem não fez isso. O homem mostra desde o começo que ele não fez isso. Eu não digo que Deus, de repente, não iria dar uma consequência, né, pelo pecado cometido. Eu não digo isso. Mas eu digo que Deus, ele sempre quis que o homem tivesse o quê? Um coração aquebrantado. Só que quando... Você acha que Deus não sabia que Adão e Eva tinham pecado quando ele estava lá no jardim chamando por ele? Deus ele já sabia, só que Deus analisou o comportamento dele. Isso me fez lembrar muito bem também daquela história de Davi, quando Davi cometeu aquele adultério. Deus ele mandou aquele profeta Natan conversar com Davi e o profeta não chegou acusando Davi. Ele não chegou acusando. Ele chegou o quê? Questionando. Ele chegou fazendo o quê? Uma colocação daquilo para mostrar que aquele erro de Davi era um pecado. Porque Davi não cometeu aquele adultério e já se arrependeu. Não. Deus, ele teve que apontar para Davi, né? Deus teve que, ei, psiu, e se alguém fizer isso aqui, né? E se alguém, o profeta ele fez ali uma simulação, né? Com ovelhas, o homem rico que pega a ovelha do homem pobre. E Davi achou muito injusto aquilo e falou: não, vamos lá pegar esse homem, isso está errado, vamos cobrar isso dele. Davi falou. Só que aquele homem era quem? Ele mesmo. Deus ele teve que usar uma pessoa para apontar o erro, né? Davi ele poderia ter caído em si e assim que ele pecou, ele já pediu perdão para Deus e ele não fazer mais o que ele tinha feito e realmente ter um coração aquebrantado. Mas o ser humano ele já tem essa inclinação desde Adão e Eva. Adão e Eva, quando Deus chegou, a Bíblia conta que quando ele chegou ali no jardim do Éden, Adão e Eva eles não estavam arrependidos do que eles fizeram. Deus chegou, eles não chegaram pedindo perdão para Deus. E quantas vezes a gente não está errando nisso, né? Porque Deus, ele fala que ele nos perdoa. E quantas vezes a gente erra e a gente não pede perdão para Deus? A gente vive escondido. Às vezes a gente erra com a pessoa, a gente não pede desculpa, a gente não muda nosso comportamento, a gente não aquebranta o nosso coração. Como será que seria o desfecho da humanidade se mesmo Adão e Eva pecando, eles pedissem perdão para Deus? Mesmo que houvesse ali uma punição, será que não seria diferente o desfecho da humanidade? Mas não, em momento nenhum a Bíblia mostra que Adão e Eva pediram perdão para Deus. Eles simplesmente ficaram com o quê? Com vergonha, escondidos. E muitas pessoas vivem assim. Ela vive no pecado, se escondendo. Ela comete um erro, ela se esconde. Ela não admite, ela não pede perdão. E Deus mostra para a humanidade, desde o começo, desde Gênesis, que tem que haver arrependimento, tem que haver mudança, que não houve. Adão e Eva, eles não falam, nossa, Deus, me perdoa, o que eu fiz? Não, eles se escondem de Deus, né? Então Deus, ele já aponta isso. Deus já aponta o que ele não quer no coração do ser humano. Um coração orgulhoso, um coração que erra e não sabe se arrepender. E Deus mostra isso, Deus mostra que ele quer isso, porque Deus ele poderia muito bem castigar Adão e Eva e nem lá no paraíso falar com eles. Só que não, Deus foi lá falar com eles para ver qual seria a intenção deles. E eles em momento nenhum pediram perdão para Deus. A Bíblia não mostra isso, porque isso não aconteceu. Deixa eu ver aqui, eu sempre leio a Bíblia, gente, eu deixo anotadinho, então eu vou ler para mim ver se eu esqueci de falar aqui algum apontamento, porque ao vivo, o nosso, pelo menos o meu cérebro, né, não, é espontâneo aqui, então às vezes eu esqueci de falar alguma coisa. Bom, Deus fala no capítulo 3 que
A serpente era o animal mais destemida, né? Que ela usava ali de uma expertise para enganar. E como hoje o inimigo, ele não usa da sua expertise, ele não usa, você vê que ele mudou, aquela serpente, ela mudou o contexto de Deus. Ela falou, nossa, Deus falou para vocês não comer nada daqui, né? Que chato. Sendo que Deus não falou isso. Deus falou para eles não comer um fruto de uma árvore. Só que o que o mal faz? Ele distorce a história. Ele romantiza o pecado e as pessoas caem até hoje. Até hoje o mal, ele romantiza o erro, o pecado. Ele seduz como se o pecado fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa natural ou como se fosse até uma coisa muito boa. Então a serpente, ela teve esse comportamento com Adão e Eva. E gente, a gente tem que vigiar, porque até hoje ela tem esse comportamento com as pessoas, né? Ela seduz ao pecado como se o pecado fosse algo legal, como se o pecado fosse algo que não fosse tão grave, né? E ela vem seduzindo aí um monte de pessoas a se afastarem de Deus, porque a Bíblia, ela mostra que o pecado, ela te afasta de Deus. E hoje a gente vive numa era muito mais, como que eu posso te dizer, muito mais definitiva, porque Adão e Eva era o começo. Nós já estamos na reta final, a gente já tem um aviso de Apocalipse, a gente já tem um aviso de Lago de Fogo. Adão e Eva era o começo. Nós não, nós já temos um aviso muito mais profundo, né? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu esqueci. Ah, e tem aqui já também um apontamento, né, que muitos estudiosos, né, já veem como um apontamento do quê? Da profecia para Cristo. Porque diz assim, que a descendência de Eva não ia bater com a descendência da serpente. E quem é a descendência de Eva? Apontam para quem? Para Jesus. É como se Eva, ela representasse todas as mulheres até chegar em Maria. Jesus, ele nasceu por onde? Por uma mulher. Ele foi fruto de um milagre, mas ele veio de quem? De uma mulher. Então isso já aponta o quê? A briga futura que ia ter, a descendência da serpente, e fala que a serpente, ela iria machucar o calcanhar do homem. A serpente, ela crucificou Jesus, mas que Jesus mataria a serpente. E tudo isso está em Apocalipse, né? Tem uma passagem que fala: "Ah, a serpente é aquela velha cobra antiga", que aponta para quem? Para essa serpente que está aqui desde Adão e Eva, né? E aponta também que a serpente, ela crucificou Jesus. Jesus, ele teve a morte dele como humano, mas que em Apocalipse ele vai matar essa serpente e mandar para o lago de fogo. Então aqui já tem uma profecia de Jesus. Deus, ele em sua infinita inteligência e bondade, desde o começo ele já aponta para quem? Para o Salvador, para Jesus. Bom, e disse que agora o trabalho, né, seria mais difícil, que o homem ia ter que suar para ele conseguir comer. Falou das dores de parto também. Então, não foi só a serpente que iria ter uma punição. Nós, seres humanos, a gente tem, né, o mundo, ele foi aberto ao pecado por conta desse erro aí de Adão e Eva. Inclusive, um erro que não teve arrependimento. Deus, ele foi lá no jardim, mas mesmo assim, Adão e Eva não se arrependeu. Então agora nós vamos ler o capítulo número 4, tá? Então, por que que é importante a gente ler desde o começo a Bíblia? E a gente lê orando para Deus nos ajudar a entender. Porque desde o começo, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Só que muitas vezes a gente, por falta do espírito, por falta de entendimento, a gente não consegue entender. Mas Deus, ele sempre quis um coração aquebrantado. Ao meu ver, não foi à toa que Deus, ele mesmo sabendo já, né,
que Adão e Eva tinham pecado, não foi à toa que ele foi lá no Éden. Ele queria ouvir alguma coisa. Ele queria um coração aquebrantado, mas não teve. Adão e Eva se escondeu, ficou com vergonha. Então, isso é um alerta. Você que está em pecado, não que eu não esteja, não que eu seja perfeita, não é isso. Eu também tenho meus pecados, eu também tenho os meus erros, eu tenho que melhorar todos os dias. Mas você que está em pecado, você que se esconde, você tem vergonha, você faz escondido, né? Se arrependa do seu pecado, porque Deus ele mostra desde o começo que ele quis o arrependimento. Ele quis o arrependimento de Adão e Eva e eles não fizeram isso. E Deus ele mostra, a gente vai ver lendo a Bíblia, que ele mostra que ele perdoa, que o pecado sim, ele traz consequências, mas que Deus nos perdoa. Então agora nós vamos ler aqui o capítulo número 4, tá bom? Bom, e Gênesis fala também, né, que a gente iria sofrer também, em consequência disso, a primeira morte. O mundo estaria aberto aí, né, para sofrimento, para guerras, para dor, para todas essas consequências que vivemos hoje, né? E que a gente ia passar o quê? Pela primeira morte. Não iria ter mais a vida eterna. O paraíso acabou. Quem sabe, né, se Adão e Eva tivessem arrependido, teria aí uma punição, mas não seria assim, né? Porque Deus ele perdoa. Mas vamos lá, vamos ler agora o capítulo 4, tá? Caim e Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu luz, Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Acho que aqui ela quis dizer: nossa, sofri demais, né? Porque a mulher ela sofre muito para ter neném. Tempos depois, deu à luz o irmão Caim e o chamou de Abel. Mesmo com todo o sofrimento, ela teve mais filho. Ela teve Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No templo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre os primeiros crias de seu rebanho. Então aqui fala, né, que Caim ele deu uma oferta de um fruto da terra, mas a Bíblia ela é bem explícita ao falar que Abel ele deu da melhor, das primeiras, né, das primícias dele. O Senhor aceitou Abel, sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Caim se endureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Então aqui Deus mostra que desde o começo ele queria impor que ele queria o melhor, né? Só que de vez Caim aceitar com humildade, procurar aprender, quantas vezes você não teve uma correção na sua vida e você de vez aceitar com amor e procurar melhorar, não, você ficou irado, você ficou com raiva. Deus aqui ele fala, ele explica, né? Por que que você tá tão irado? Faça direito as coisas que eu vou aceitar. Deus ele já quis corrigir a humanidade aí, mas olha só, se você fizer o certo, que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à sua porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu a seu irmão: vamos ao campo. Enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Ou seja, Deus ele tentou corrigir Caim para Caim fazer o que era certo, fazer a oferta direitinho. Caim foi com raiva. Quantas vezes você não fica com raiva de uma correção que é para o seu bem na sua vida? Caim ficou com ódio e levou Abel, né, para o pior. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Você vê, Caim já tinha um coração tão ruim que ele foi orientado por Deus a não colocar ódio, né, no coração, e mesmo assim ele colocou, ainda mentiu para Deus.
Deus perguntou cadê Abel, ele mentiu, falou, ué, não sei. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Você vê que mais uma vez, Deus aqui ele mostra, porque Caim ele não admitiu que matou Abel, mas Deus ele mostra o quê? Que ele já sabia. Ele deu a oportunidade de Caim falar o quê? Deus me perdoa, eu errei. Só que ele não fez isso. Igual Adão e Eva, ele não fez isso. Ele quis falar, nem sei do meu irmão, eu tenho obrigação de ficar olhando meu irmão agora. Ele ainda foi arrogante com Deus. Ele não se arrependeu. E Deus, ele já sabia o que ele tinha feito. Aí Deus amaldiçoou Caim, né? Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença e me transformaste no andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu: eu não castigarei 7 vezes. Peraí, gente, desculpa. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Então aqui Deus fala, né? Deus, ele até tentou ouvir um perdão, né? Que Caim pedisse perdão, mas Caim não pediu perdão para Deus. Caim, né? Deus falou assim, olha, quem tentar matar você, porque Caim se preocupou com o quê? Com a vida dele, né? Ele não se preocupou em pedir perdão, ele se preocupou com a vida dele. Só que Deus, ele nunca romantizou. Deus, ele nunca quis que a humanidade fosse tão ruim. E mostra isso aqui em Gênesis, né? Porque Deus, ele colocou uma marca, não diz como foi essa marca, mas Deus, ele colocou uma marca para proteger Caim da maldade. Deus, ele não queria maldade. Deus, ele falou, olha, se alguém matar você, essa pessoa vai ser tão castigada, mas tão castigada. Então, se Deus fez isso, ele fez o quê? Para que não houvesse mais maldade. Deus, Caim não se arrependeu e Deus deu uma punição. Mas Deus não romantizou. Deus fez isso para que não houvesse mais matança, né? Deus, ele falou, é tipo assim, vamos supor assim que você tem 2 filhos, é só um exemplo. Você tem um filho mais velho e um filho mais novo. O seu filho mais velho bateu no seu filho mais novo. Aí você pega e fala assim pro seu filho, ó, se você bater no seu irmão de novo, eu vou te bater. Quando você fala isso, você fala porque você quer bater no seu filho? Ou você fala para o seu filho não voltar a fazer aquela violência que ele fez? Bom, se eu falo assim com meu filho, eu falo assim porque eu não quero que ele bata no pequenininho. Eu já estou deixando claro, olha, se você fizer, vai ser pior para você. Então Deus, ele fez isso. Deus, para que não tivesse mais violência no mundo, ele tentou corrigir a humanidade dessa forma. Ele falou, olha, Caim, quem matar você vai ser pior para essa pessoa, vai ser 7 vezes pior para essa pessoa. Então Deus fez isso para que não houvesse mais violência. Deus, ele tentou corrigir a humanidade dessa forma, mas a humanidade é terrível e veremos mais adiante, né? Então Deus falou que ele ia ter que, né, em consequência desse pecado dele aí, ele ia se afastar de Deus, Deus ia se afastar dele. Essa era a punição, que ele ia ter que se virar, né? Os descendentes de Caim. Caim teve relação com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Mejael, e Mejael gerou Metusael, e Metusael gerou
Lameque. Então, aqui se fala da descendência de Caim, né? Do filho, do neto, do bisneto, enfim, da descendência de Caim. Lameque se casou com duas mulheres. Então, Lameque, que acho que era tataraneto, né, de Caim, era da descendência de Caim, ele já começou aqui a fazer mais bagunça, né? Aqui ele já casou o quê? Com duas mulheres. Não foi Deus que mandou Lameque se casar com duas mulheres. Isso aí veio da inteligência rara do ser humano. E aí que vai começar mais bagunça, né? Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zila. Ada deu à luz a Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o percussor dos que tocam harpa e flauta. Zila, a outra mulher de Lameque, deu um filho chamado Tubacaim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubacaim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas duas mulheres. Então, aqui diz que o tataraneto de Caim começou com a bagunça de casar com mais de uma mulher. Para vocês verem, não foi Deus, porque eu já fui para a igreja, eu já vi homem dizer que no Antigo Testamento era mais liberal, que os homens casavam com um monte de mulher, mas quem criou isso? Isso foi uma invenção humana, de uma descendência de Caim, de uma descendência que já vinha com o coração podre, com o coração ruim. Então aqui fala que a descendência de Caim, que era o tataraneto de Caim, começou essa bagunça aí de casar com duas mulheres, né? E que cada mulher teve dois filhos, uma tendo dois filhos homem e uma tendo um filho homem e uma filha mulher. E aqui não relata muito do que aconteceu com essa descendência, porque o foco daqui é mostrar que já estava se havendo uma civilização naquela cidade que Caim tomou, né? Não é que ele tomou, é que ele estava ali para ser dele, que ele colocou o nome lá, que era dele. E mostra que estava tendo o quê? Uma civilização, mas depois não se fala mais dessa descendência, tá? Aí aqui vem uma observação, uma coisa que eu achei interessante. Certo dia, Lameque disse às suas duas mulheres, Ada e Zila: ouçam minha voz, escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que me matar, se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Então aqui Lameque, ele fala como se fosse uma coisa normal matar alguém. Ele fala que ele matou duas pessoas, um moço mais velho e um moço mais jovem, por uma coisa banal, né? Ele já começa a colocar este pecado entre aquelas pessoas como uma coisa normal. E ele ainda caçoa, porque ninguém matou Caim até o momento aqui, ninguém matou Caim, né? E ele, quem matasse seria castigado 7 vezes. Então, quem dirá quem vai matar ele também? Ou seja, pode matar que nada vai acontecer, porque ninguém vai se vingar. Ele começou a romantizar já o pecado, para você ver como o coração do ser humano, Deus ele foi tentando corrigir a humanidade, mas a humanidade ela foi se tornando cada vez pior. Começou comendo um fruto que não podia, depois começou com morte, depois começou casando com duas mulheres, depois começou com mais morte, como se a morte fosse algo normal, como o que Deus falou fosse nada, né? Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, gente. Aí, na Bíblia, dá uma pausa e agora a gente já vai para um outro contexto. Tem um subtítulo aqui que fala o nascimento de Sete, que aí já não vai falar de Caim, não vai falar da descendência de Caim, tá bom?
E diz assim: Adão teve relações com sua mulher, novamente, e deu à luz outro filho, chamou de Sete, pois, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então, aqui diz que Adão teve mais um filho, né? E que esse filho, quando esse filho nasceu, a bondade começou a brotar no coração das pessoas, que as pessoas começaram a clamar o nome do Senhor. É como se algo muito bom fosse começar a acontecer nos próximos capítulos. A gente viu toda aquela podridão da descendência de Caim, mas é como se deu no lugar de Abel, daquele filho que fez o sacrifício perfeito e como se nascesse agora novamente uma pessoa boa. Será que vai vir coisas boas agora nesses próximos capítulos? Gente, eu não vou ler mais do que 4 capítulos por dia, tá? Pra gente refletir sobre tudo que aconteceu, né? A Bíblia, ela é muito grande, né? Ela é muito complexa. Então a gente tem que o quê? Meditar sobre a Bíblia, né? A gente tem que meditar. Então não é bom que a gente leia, né? Mas vamos meditar, vamos entender tudo o que aconteceu, né? Aqui fica claro que o pecado, ele que o pecado, né, ele endurece o coração do homem. E que desde o começo o homem, ele já tem essa inclinação para quê? Para não pedir perdão. O homem, ele já tem isso de não querer pedir perdão, de ter o coração duro, de se arrepender e não voltar a pecar. E mostra que Deus, ele sempre esteve ali para o homem, né? Só que o homem, ele se virou contra Deus. Mostra isso e mostra que Deus, ele não quer vingança, né? Tanto é que tem muitas pessoas, ontem mesmo eu estava aqui fazendo uma live e já teve algumas pessoas que, sabe, me julgaram por eu estar lendo aqui o Antigo Testamento, perguntaram até se eu não tenho vergonha na cara, porque eu sou mulher e eu tô lendo o Antigo Testamento aqui no YouTube, porque fala que antigamente as mulheres elas sofriam muito, falam isso, falam aquilo. Só que, gente, não foi Deus que quis isso. Isso vem por uma consequência da maldade humana. Quem quis isso não foi Deus. Deus não falou pro homem, ó, casa com um monte de mulher. Se alguém matar alguém é olho por olho, tem que matar mesmo. Deus, até houve esse episódio na lei de Moisés que Deus ele falou isso, mas foi como uma proteção, foi como se ele tentasse de alguma maneira impedir essa matança, né? Mas foi tudo essa bagunça aí, foi tudo por conta do coração maldoso do homem. Deus, ele sempre foi Deus. Ele se revela em Jesus, né? Já estamos vivendo os últimos tempos, mas por isso que é tão importante a gente entender, porque Deus, ele nunca quis que houvesse matança, tanto é que ele colocou um selo em Caim, né? Ele não queria que as pessoas, né, fizessem toda essa maldade. E agora, gente, para encerrar a live, eu gostaria aqui de ler um salmo com vocês. Eu separei aqui 3 salmos, na verdade, para ler com vocês. Eu vou começar aqui no salmo número 8, tá? E eu vou ler os comentários, tá bom, gente? Eu vou ler os comentários. Deixa eu abrir aqui o salmo. Deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Vamos ver o que vocês estão falando. Gente, como tem muito comentário, eu vou selecionar alguns, tá bom? Porque senão aqui eu vou ficar, acho que muito tempo para ler todos os comentários. Boa noite, Dayana. Você está ensinando de forma leve e verdadeira. Adoro as suas lives. Gente, aqui
eu procuro falar de maneira bem clara mesmo, sabe? De maneira assim que a gente possa entender, que a gente possa se comunicar, porque afinal de contas a Bíblia, ela é um livro milenar, mas ela é um livro que a gente tem que entender. E hoje já tem aí muitas traduções, maneiras, a linguagem mesmo que a gente pode falar para se comunicar, ela é muito clara. E é muito importante que todas as pessoas venham conhecer o que Jesus quer que a gente conheça, né? Para a gente procurar mudar, melhorar, para a gente ter a nossa salvação, né? E hoje eu fiz. Teve uma pessoa que falou mais cedo, eba. Sim, gente, eu quero trazer a live aqui mais cedo, tá? Porque eu tava fazendo live 4, 5 da manhã e fica um pouco puxadinho para mim. Claro, se acontecer durante o dia eu não conseguir trazer mais cedo, eu vou trazer por esses horários, mas a minha intenção é trazer a live mais cedo mesmo. E quando, se você, né, gente, acompanhe esse estudo da Bíblia. É muito importante que você entenda a Bíblia, que você leia a Bíblia, né? Então, se você não pegar no ao vivo, vai ficar gravada, tá bom? A paz de Deus, boa noite. Boa noite. Não é só ler, tem que estar ligado em espírito, senão será apenas um livro qualquer e não muda nada. É verdade, a gente tem que se atentar aos sinais, às palavras, ao contexto da história, o que aconteceu. Aqui a gente viu, gente, que o que começou a afastar o ser humano, né, de Deus foi o pecado, né? Que nós vivemos aí em consequência desse pecado e que o mal ele entrou no mundo, né? Ele pode aí trazer várias coisas ruins, sofrimento, mas Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Deus, mesmo não estando ali com Caim e Abel, Deus mostra que ele viu o que aconteceu. Então Deus vê tudo. E Deus, ele dá a oportunidade da gente se arrepender. Você vê que mesmo Deus sabendo que Adão e Eva tinham comido aquele fruto, mesmo Deus sabendo que a Caim tinha matado Abel, Deus foi lá, deu uma oportunidade para eles se arrependerem. E antigamente as pessoas, elas conversavam mais face a face com Deus, mas que o pecado, ele foi o que? Afastando a humanidade de Deus. Mas não que a gente não possa ter isso hoje. Por isso que é tão importante a gente se arrepender, pedir perdão, procurar não errar mais, ler a palavra, se conectar com Deus, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus, né? Então a gente aprendeu isso. A gente foi vendo aí que a matança toda que teve no Antigo Testamento já começa por Gênesis, não foi porque Deus quis, foi a humanidade que foi ficando cada vez pior, né? Muito boa noite, minha amiga Dayana. Deus te abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe essa jornada da gente ler a Bíblia, que Deus traga entendimento, transformação, para que a gente venha conseguir aí a nossa salvação. E se você não é inscrito, inscrita no canal, se inscreva, ativa os sininhos da notificação, porque sempre quando chegar vídeo novo ou live nova, você vai ser notificado para você não ficar de fora. Eu comecei a ler a Bíblia em 2011, mais falta. Então, a gente tem que ter o hábito de ler a Bíblia todos os dias, né? E ler ela desde o começo, para a gente conseguir entender a história, né? Que Deus abençoe. O William disse: ore por mim. Eu vou anotar aqui seu nome. William. Boa noite. É maravilhoso seu compartilhamento com a Bíblia. Amém. Que bom que vocês estão gostando. Deus é o nosso grande Criador do mundo. Vivemos, as pessoas dividam, agradeçam mais as orações, viver na terra. E isso, gente, outra coisa que a gente aprendeu aqui, que a gente observou aqui, Deus é o grande Criador do mundo, de todas as criaturas. Ele que nos criou. Paz do Senhor.
as plantas e as árvores que são os nossos respiros para sobreviver. Tem uma pessoa que disse aqui. Deus já deixou nossa alimentação. Teve uma pessoa que colocou o pior é que as pessoas acreditam nisso. Gente, é muito ruim quando a gente encontra uma criatura, né, de Deus que não acredita, que pode sim se tornar filha de Deus, mas que está escolhendo ser criatura. É muito triste. Daniel, eu vou orar por você, tá bom? Para que Deus venha quebrar seu coração, para que Deus venha te mostrar toda a verdade, para que você venha ter a sua salvação. Coloca a mão na cabeça, Deus quer derramar unção em você. Vai continuar a parte 2, tá bom, gente? Amanhã eu tenho a parte 2, que a gente vai ler um pouquinho mais a Bíblia. E a gente vai fazer por ordem mesmo da Bíblia, tá? Não vou tipo, hoje eu vou ler Gênesis, amanhã eu vou ler Salmos. Não, no final do livro aqui de Gênesis, a gente pode sim ler um salmo, mas nós vamos ler a Bíblia do começo ao fim. E olha só, tem umas pessoas colocando aqui. Infelizmente, as pessoas acreditam em historinha para criança dormir. E Jesus disse assim: porque me viu, você creu. Felizes os que não me viram e creram. Amém. É nessa palavra que eu acredito, que eu sou feliz, porque mesmo que eu não tenha visto Jesus, eu acredito nele. E eu espero que você receba isso, que Deus mude seu coração, para que você tenha a sua salvação também. Sempre é bom a gente ler a Bíblia desde o início dela. Teve uma pessoa que falou assim: eu só achei estranho a serpente falar. A serpente, a gente vai ver logo mais. Aliás, já tem uma live falando do Apocalipse, né? A serpente, na verdade, é Satanás, né? Ela usou.
né? A serpente, ela era o animal mais espertinho, digamos assim, do Éden. E ela foi usada pelo coisa ruim, né? Boa noite, a paz. Teve uma pessoa aqui que falou: se Deus é onisciente, onipotente, etc., por que testou Jó? Porque Satanás não é, né? E Satanás, ele achava que Jó ia negar a Deus. Deus, ele já sabia. Deus, ele já sabia e ele deixou aqui escrito para hoje a gente ler, né? Esse testemunho de que não vale a pena o quê? A gente negar a Deus, que a gente tem que ser firme no propósito. Então, Deus sim, mas Satanás não. Satanás, ele não sabe. E ele achava que Jó só era temente a Deus porque Jó tinha tudo. E não, Deus ele já sabia. Tanto é que ele falou: não, esse aqui eu garanto, eu ponho minha mão no fogo por ele, digamos assim. Porque Deus ele já sabia, porque Deus ele sabia do coração, né, de Jó. Mas Satanás não. Diego pede orações pelo trabalho dele. É muita falsidade mesmo em trabalho, né, gente? Infelizmente, eu fico muito triste, mas é verdade. Eu já trabalhei como CLT e realmente é muito difícil lidar com o ser humano. A maldade, né, tá cada dia pior. Não em todos os lugares que eu trabalhei, mas já vivenciei, sim, experiências assim. Eu sei o quanto é complicado, mas o que Jesus nos ensina, Diego, é dar a outra face, né? É a gente orar, entregar as coisas na mão de Deus, porque o tempo ele revela também as pessoas, as situações. Então, o que Jesus nos ensina é orar por essas pessoas, é perdoar a maldade que elas fazem com a gente, é dar a outra face e é ter fé na certeza de que Deus é com você. Mas eu estarei orando sim, tá bom? Peço orações também pela minha esposa que está com depressão, doente. Nós estamos passando por dificuldades. Eu preciso firmar no emprego para pagarmos o aluguel. Estamos precisando. Sim, Diego, vou colocar Diego e esposa. Que Deus dê sabedoria. Às vezes vocês estão passando por isso para Deus mostrar, revelar algo melhor na vida de vocês e que isso vire um grande testemunho. Mas para que isso aconteça, é importante que vocês venham firmar a fé de vocês no Senhor, começar a ler a Bíblia todos os dias, começar a conversar com Deus todos os dias, é colocar a sua fé nele, porque Deus pode fazer todas as coisas. Então, e muitas vezes também, Diego, você falou, eu saí do outro emprego, nesse emprego é a mesma coisa. Tenta mudar também um pouquinho a sua visão, não de você confiar em todo mundo, mas você começar também a liberar perdão sobre as pessoas. Às vezes você está tão traumatizado com experiências que você passou no seu antigo serviço, que não possa ser igual, às vezes é igual. Mas às vezes a gente acaba tendo um olhar um pouquinho crítico, um pouquinho maldoso, de não se colocar no lugar das pessoas também. Por que será que aquela pessoa é assim?
Por que será que ela é fofoqueira? Por que será que ela tenta atrasar ao lado da vida dos outros, sabe? O que será que aconteceu na vida dela? Então, procura orar por essas pessoas, mesmo sem você entender o porquê do jeito delas. Começa a liberar perdão, sabe? Isso vai te fazer bem também. E é o que eu falo, vai estudando oportunidades, às vezes Deus está te colocando nessa prova para liberar uma bênção, mas para isso você precisa agir sua fé, você precisa se apegar com Deus, você precisa orar, você precisa ler a palavra todos os dias. E Deus pode sim abrir uma porta de uma coisa que às vezes nem tá nesse emprego, de repente você ser uma pessoa autônoma, né, de você ter seu próprio negócio, Deus te dá sabedoria de repente para você fazer alguma coisa, né? Deus tudo pode. Com quem Caim casou? Qual era a descendência? Já existia outro povo? Gente, no começo da formação da humanidade, o que acontecia? Deus, ele tinha liberado parentes casar com parentes. Isso foi essencial para que a humanidade se multiplicasse, né? Então, só que depois Deus proíbe isso. Quando vem as leis de Moisés, né, que a humanidade já se multiplica bastante, Deus proíbe isso. Mas nessa época, o coração do homem, a genética do homem era mais pura, era mais limpa. Então era permitido sim, mas depois, mais para frente, a gente vai ler a Bíblia e vai ver que isso se tornou o quê? Um pecado. Mas no começo da humanidade era assim, tá bom? Casamento é um só, mas não pode sair com o outro fora do casamento, com certeza, porque senão isso é um pecado, é adultério, né, gente? Sim, com alguma irmã dele, sei lá. Então, naquela época, né, no começo da humanidade, Deus ele permitiu que isso acontecesse, né? Mas Deus ele vai moldando a lei, ele vai explicando para a humanidade e ele proibiu isso com o quê? Para proteger mesmo a família, para não ter coisas erradas. Deus ele fez isso para preservar a família. Então ele proibiu que parentes se relacionassem depois. Virou pecado, traz sérias consequências, né? E o estudo, a ciência comprova também que isso traz sérias consequências. Mas naquela época, nesse momento da Bíblia, ainda era permitido. Boa noite, meu marido está fumando uma coisa ruim aí, que é pecado, né? Você tem que procurar, né, orar pelo seu marido e você tem que buscar informações que você possa convencê-lo de que isso faz mal, porque isso faz muito mal para a saúde, né? Quem faz isso fica, não se torna uma pessoa inteligente e não é isso que Deus quer, né? Eu não sei se de repente você já é uma pessoa convertida, mas você tem que ganhar ele com os seus exemplos também e mostrar para ele que, além disso ser errado, isso faz mal para a saúde, né? Então, qual o sinal que Deus colocou em Caim? A Bíblia não fala qual foi o sinal de proteção. Quer ver? Deixa eu reler aqui.
Ó, tá escrito assim: Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que ninguém viesse a encontrá-lo e matasse. Às vezes, esse sinal é um sinal espiritual, né? Nem todas as coisas Deus revela à humanidade. Então, às vezes era um sinal espiritual, porque a Bíblia não fala qual que era esse sinal. Olha, o Diego deu um conselho para a pessoa que tá com o marido viciado aí, o marido usando coisa ruim. Para pôr ele sem cessar e buscar ajuda a um profissional psiquiátrico e leva ele também numa igreja para buscar Deus e ler a Bíblia com ele. É um ótimo conselho. Muitas vezes a gente tem que procurar mesmo ajuda, né, psiquiátrica, procurar ajuda de um profissional, levar para a igreja, ler a Bíblia. É um ótimo conselho. Tem uma pessoa aqui falando que se libertou desse vício. Tem que pedir muito. A pessoa ela tem que querer, na verdade, se libertar, né, do vício. Ela tem que querer e Deus ele pode sim fazer a pessoa se libertar desse vício, né? Então você quer dizer que a vontade do ser humano é maior do que a do Criador? A vontade do Criador é que a gente viva num paraíso, que a gente viva num lugar onde não há fome, onde não há dor, onde não há morte. Mas o ser humano, Deus, ele não quer robô. Ele não quer que você seja obrigado a querer isso. Ele te dá a opção de escolha. E cabe a cada pessoa escolher o que essa pessoa quer. Então, não é plantando maldade, cometendo pecados que a gente vai conseguir entrar no céu. Por quê? Porque lá não vai ter isso. Lá não vai ter essas bagunças, essas imoralidades. Então, por isso que a gente tem que consertar o quê? O nosso coração. Porque Deus quer a gente pro plano dele. Só que a gente quer o plano de Deus, quer viver em santidade, em amor, harmonia, com paz. Então, Deus ele deixa você escolher. Ele deu a verdade para que a verdade seja revelada a você, mas você tem a opção de escolha. Aí é a pessoa que escolhe, né? Deus não obriga ninguém. Deus não obriga. Só que existe dois lugares que a gente pode ir, ou para o paraíso ou para o lago de fogo. E a gente vai pelas nossas o quê? Atitudes. Cabe a cada um escolher, né? Eu espero que a gente venha melhorar, que a gente venha se arrepender, né? Eu espero isso. Noé é descendente de Sete. Isso mesmo, a gente vai ler mais para frente, gente. Eu não tô lendo esses comentários assim, porque hoje a gente fez o estudo desses 4 capítulos, né? Então, se a gente ficar jogando a história mais adiante, a gente vai acabar se perdendo. Tem muitas pessoas aqui que são evoluídas, que já sabem bastante coisa, mas tem muita gente também que não sabe. Então, é importante que a gente vá aos pouquinhos e que a gente aprenda, né, para a gente entender toda a história. Não, não só tem filho homem, não. Teve uma moça, né, que casou com o tataraneto de Caim, que teve uma menina. Não só tem filho homem, não. Conheço uma pessoa que cometeu um pecado de, né, matar e depois não parou mais. É, gente, tem pessoas que se entregam, né, ao pecado e fica aí só fazendo coisas ruins e se alimentando disso.
Infelizmente, o final dessa pessoa, sem contar as consequências que ela vai colher aqui, ela também vai colher consequências após a morte dela. Eu tô lendo os comentários, gente, é que eu tava lendo a Bíblia e não tem como ler. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Sim, gente, a Bíblia, ela começou a ser escrita há 1500 anos antes de Cristo. A Bíblia, ela foi escrita por partes, por acontecimentos, né? Aonde homens, profetas, reis, escribas eram e também os discípulos, né, de Jesus eram instruídos por Deus. Quando Jesus veio, ele confirmou todo o Velho Testamento. Ele confirmou que aquilo era verdade. E a Bíblia ela foi sendo escrita. Depois de aproximadamente 400 anos depois da morte de Cristo, a Bíblia ela foi juntada, o Velho Testamento com o Novo, e foi afirmada por cristãos, por judeus. Foi confirmada que era a palavra de Deus. Inclusive, pessoas que tiveram o quê? Vamos supor assim, uma descendência dos discípulos de Jesus, pessoas que tiveram a descendência de pessoas que viram os milagres, né, de Jesus, e a Bíblia ela foi confirmada por essas pessoas. E a Bíblia sim, ela foi escrita por homens, mas ela foi instruída por Deus, pelo Criador. Hoje em dia são poucas pessoas que pensam no próximo, sendo que Jesus falou para a gente amar a Deus sobre todas as coisas e que o segundo mandamento, o maior mandamento seria: ame ao próximo como a ti mesmo. Inclusive aqui, né, no canal eu já fiz lives sobre temas mais procurados na Bíblia, tais como o que é o amor pela Bíblia, o que é a fé, o que é o Espírito Santo, vida financeira, prosperidade, né? A gente já falou sobre esses principais temas, as lives estão bem legais, estão todas gravadas. Mulher pode usar batom e maquiagem, não entra no pecado da vaidade? Uma dúvida. Olha só, eu acredito que quando você coloca maquiagem acima de tudo, você é uma pessoa que, sabe, por exemplo, eu jamais gravaria um vídeo sem batom, por exemplo, porque eu tenho meu batom acima de tudo. Antes de eu falar de Deus, eu tenho que estar com batom aqui. Eu acho que se eu fosse uma mulher assim, uma pessoa assim, eu acho que sim, seria sim um pecado, seria um exagero. Mas eu não sou assim. Eu gosto sim de me cuidar, eu gosto sim de me maquiar, eu gosto de me arrumar, eu gosto de arrumar meu cabelo, mas eu não coloco isso acima, por exemplo, de Deus. Isso não é uma coisa que tá um apego ali no meu coração, entende? Não é isso. Então eu não vejo isso como pecado. Eu não vejo, né? E a Bíblia também não proíbe a mulher de, sabe? Eu acho assim que seria, por exemplo, vai, eu colocar uma roupa aqui super extravagante para fazer uma live para chamar muita atenção das pessoas. Eu estivesse com o meu coração assim, vamos supor. Aí sim, eu acho que seria assim, né? Mas não é esse o meu intuito. Eu não vejo como pecado. Agora eu vejo como doutrina igrejas que proíbem as mulheres de se arrumar, de se vestir, de ficar cheirosa, sabe, de se cuidar. Isso aí é uma doutrina a qual eu não sigo, a qual a Bíblia não me instrui a fazer isso. Então eu não vejo isso como pecado de maneira nenhuma. Então, as mulheres eram apedrejadas até a época de Jesus se elas cometessem adultério, né? Não é que a mulher saía na rua e era apedrejada. Não é isso também, né, gente? E Jesus, ele falou, gente, por que que vocês vão apedrejar a mulher que cometeu o adultério?
Vocês não têm pecados? Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. E ele falou para aquela mulher que ele perdoava ela e para ela ir e não pecar mais. Então aí Jesus, ele já ensina que não é olho por olho, dente por dente, né? Deus, desde o princípio, gente, ele sempre foi o amor. Deus, ele sempre foi o amor. Tudo se aconteceu por conta da maldade humana. Deus, ele usou algumas coisas, né, para que a maldade humana não ficasse tão grande. Mas na verdade, Deus, ele quis sempre o nosso coração, um coração bom, um coração aquebrantado. Deus, ele nos orienta a gente a não pecar mais, a gente perdoar, né? A gente ser melhor, a gente buscar pelo reino de Deus. É isso que Deus sempre quis. Mas é o ser humano que faz a maior bagunça em tudo, faz o que não pode. E ainda, além de fazer o que não pode, não se arrepende. Então, tem uma, tá escrito aqui, Deus deixa fumar. Tá escrito aqui, gente, na Bíblia. Tem um versículo que fala que Deus, ele quer uma mente sóbria, né? Como que você fumando isso, você vai ter uma mente sóbria? Deixa eu abrir aqui o versículo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes dá serada quando Jesus Cristo for revelado. Outro versículo: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Então, se você não estiver com a sua mente sóbria, você estiver aí viajando na maionese, você está dando legalidade para o inimigo entrar na sua mente. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você se alimente da palavra dele. Deus quer te dar sabedoria. Um dos dons, né, do Espírito Santo é a sabedoria. E quem faz isso não tem sabedoria, porque não tem nem cérebro para pensar. Então Deus não quer isso para sua vida, você pode ter certeza. Gente, olha, eu queria muito terminar de ler aqui os comentários, mas tem muitos comentários. Então eu não vou conseguir terminar de ler, tá bom? Mas Deus abençoe a todos, tá? Eu vou só finalizar aqui com o Salmo número 8, tá bom? Pra gente não ficar aí sem ler o Salmo. A grandeza de Deus e o valor do ser humano. É um salmo de Davi, tá, gente? O Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criastes, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é simples ser humano para que pensa neles, que é um ser mortal, para que te preocupe com ele? No entanto, tu fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhes deste poder sobre tudo o que criaste.
Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado, e os animais selvagens também, os pássaros, os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista pelo mundo inteiro. Então aqui Davi, ele fala da grandeza de Deus, né? E que o ser humano só está abaixo de Deus, mas que Deus fez tudo muito perfeito para o ser humano que dominar sobre todas essas coisas. Então é um salmo de gratidão e que a gente venha a ser grato, né, por todas essas coisas, porque Deus é maravilhoso, tá bom? Senhor Deus, Criador de todas as coisas, obrigada por me mostrar o teu amor na criação, o teu amor mesmo diante do pecado. Purifica o meu coração como se purificasse os que te buscam de verdade. Me ensina a andar no caminho dos justos e a rejeitar tudo que me afasta de ti. Que eu te adore com sinceridade, confie na tua justiça e viva em obediência. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, receba isso, todos vocês, tá bom? Que a gente possa confiar em Deus, que a gente possa ser guiado, que a gente possa entender que Deus é criador de tudo, que Deus sempre quis o melhor pra gente, né? E que a gente venha se transformar, viver com fé, com esperança, com amor e buscando a cada dia mais o Senhor. Tá bom? Fiquem todos com Deus e amanhã tem mais uma live aqui sobre Gênesis. Nós vamos ler para a honra e glória de Jesus toda a Bíblia, tá bom? Todos que passarem por aqui vai ter esse conhecimento, vai colocar em prática e vai ter a salvação em nome de Jesus, porque Jesus está voltando, tá bom? Fiquem todos com Deus e até amanhã.